Bora lá então falar sobre mobilidade urbana. É um tema que o Belo Horizontino se preocupa desde a hora que acorda até a hora que deita. E a Roberta Torres, ela é especialista em educação e segurança no trânsito. A Roberta conversou conosco e enviou perguntas para que os dois sabatinados, os dois que estão aí candidatos ao segundo turno das eleições em Belo Horizonte, possam responder. Vamos ouvir então a pergunta da Roberta. A gente sabe que o órgão gestor de trânsito daqui de Belo Horizonte já foi referência no Brasil inteiro há alguns anos atrás. Referência em engenharia, em fiscalização e em educação para o trânsito. Então eu queria saber dos candidatos quais são as atitudes e o que vai ser feito com esse órgão tão importante para a segurança viária, tão importante para a mobilidade humana, segura e mais sustentável. Quais são as propostas de reestruturação da empresa de transporte de trânsito municipal de Belo Horizonte? Na verdade, primeiro agradecer a pergunta também. Ela começou falando ali da BH Trans, que está tendo boa parte das suas competências transferidas ali para a SUMOB, né, para a Superintendência de Mobilidade. Mas quando a gente olha para a mobilidade de Belo Horizonte, o que a gente precisa ter, no meu entender, é uma modernização. E isso aí vai ser trabalhado junto ao poder público, tanto na gestão do trânsito, como também na fiscalização do transporte público. Eu costumo dizer que Belo Horizonte hoje é a capital mundial do sinal vermelho. A gente já foi, como ela colocou, referência em trânsito, mas hoje não é mais. Os estudos apontam que Belo Horizonte hoje é a segunda pior capital para se rodar em horário de pico. A gente só perde, só ganha, por assim dizer, de Recife. Hoje nós estamos piores do que São Paulo, que sempre foi referência de trânsito caótico. O que eu vou trazer? A tecnologia e a inteligência artificial para a gestão do trânsito. Eu sempre dou o exemplo de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, eles implementaram um sistema que chama Waze for Cities. O que é o Waze for Cities? Você instala câmeras de monitoramento por parte da prefeitura, você começa a acompanhar o trânsito, a prefeitura passa informações para o aplicativo passa informações para a prefeitura e a partir daí você tem um retrato do trânsito em tempo real. E a inteligência artificial, ela passa a ser responsável pela gestão semafórica do município, pela gestão dos sinais. Então, ao invés de ser aquela coisa que a gente tem hoje, 40 segundos abre, 40 segundos fecha, não, vai ser uma coisa sincronizada, com fluidez. A partir daí, você consegue atender demanda de fluxo e contrafluxo, que é uma realidade aqui de BH. Tem muita gente que trabalha em BH, mas mora em outros municípios. Então, a gente tem muita gente vindo para a nossa cidade no início do dia e saindo da nossa cidade no final do dia. Por que não ter uma gestão de sinal de acordo com a demanda? Lá em São Caetano, com esse sistema, eles conseguiram reduzir o tempo de tráfego na área central da cidade em 40%. Aí muita gente fala comigo, Bruno, mas São Caetano é pequeno, não dá para comparar com BH. Mas a proporção dentro da realidade deles foi 40%. Aqui, se a gente conseguir diminuir 20%, 30%, já é uma melhora muito grande na vida do cidadão belo-horizontino. Eu dou um exemplo. O Rio de Janeiro, que é uma cidade maior do que a nossa, tem um sistema de semáforo inteligente, que é o sistema Greenlight. Então a gente não precisa ter desculpas para ter compromisso com atraso. Eu acho que a gente precisa buscar soluções que funcionam em outras cidades aqui para Belo Horizonte. Para além disso, diferente do prefeito que está no bolso das empresas de ônibus e faz tudo o que eles querem, nós vamos ter coragem de enfrentar as empresas de ônibus, fazer o que o Calil prometeu, mas não fez, de abrir a caixa preta da BH Trans e fiscalizar para exigir que o ônibus passe na hora, que a gente tenha os ônibus rodando de acordo com aquilo que está previsto em contrato para que o cidadão tenha um serviço de qualidade. E uma outra solução que nós vamos trazer para a mobilidade, que já deu certo, é a questão da motofaixa. Está funcionando lá em São Paulo, porque hoje a gente tem o corredor que é uma informalidade. O motoqueiro ele precisa passar no corredor, senão o trânsito vai ficar mais caótico ainda, mas isso não é formalizado, volta e meia tem um acidente, se acerta um retrovisor, gera um estresse. Lá em São Paulo eles fizeram a motofaixa, ela fica à direita ali da faixa mais esquerda, já é delimitada, então o motoqueiro tem certinho onde ele precisa passar, o motorista sabe que o motociclista vai passar por ali porque já está delimitado, conseguiu melhorar o tráfego e reduzir o número de acidentes. Se funcionou lá, vai funcionar aqui também. A gente quer trabalhar também a questão da motofaixa aqui em BH. Candidato, posso ir, Paulo? Quer falar antes? Pode. É só nesse termo do transporte público, que é um tema muito sensível para Belo Horizonte, né? A gente tem visto reclamações diárias e eternas promessas que não se cumprem. Quando você fala em fazer diferente, em melhorar isso na prática, o que dá para ser feito que não foi feito ainda pelos prefeitos anteriores da capital? Olha, Carol, na prática a gente precisa de uma fiscalização mais efetiva, porque o que acontece? A gente recebe denúncias de que o número de ônibus
que está rodando é menor do que aquilo que está pactuado em contrato. Isso é a coisa mais simples do mundo de resolver. Você tem GPS nos ônibus, você coloca um chip em cada ônibus e você monitora se está rodando aquilo de acordo com o que foi combinado, se está passando no horário, e você precisa aplicar multas e punições. Eu vou, assim que eu chegar na prefeitura, auditar todos os contratos de ônibus. Se tiver qualquer irregularidade, não tenho receio algum de suspender ou mesmo rescindir esses contratos. E é importante lembrar, o próximo prefeito é responsável por desenhar o próximo contrato de ônibus de BH. A gente tem o prefeito Fuad, que é financiado pelos empresários de ônibus. Se ele for reeleito, ele vai agir de acordo com os interesses desses empresários e não de acordo com os interesses da população. O que eu vou fazer no próximo contrato? Um processo de concorrência ampla, que empresas de todo o país possam se inscrever para que a gente consiga ter um preço justo e um serviço de qualidade. Eu não tenho compromisso algum com aqueles que hoje prestam o serviço de transporte público em Belo Horizonte. A gente tem em mente os interesses do cidadão.